e tem gente abrindo a sala. Então, mas é que é automático. Eu preciso sentar, é que eu tô com Começou a tempo gravar assim. agora, professor. Eu Relaxa, comecei a começou a gravar gravar. agora. Eu comecei a gravar Os agora. 40 minutos anteriores aí não vai contar não, porque tu começou a gravar agora. Aham. Deixa eu só falar uma Beleza. coisa aí com relação a isso. Porque aparecem muitos vídeos gravados, né? Aí quando vão ver é que não sabem qual é a aula, né? Eu vou tentar fazer uma limpa desses arquivos que não. É que automaticamente você entrou e já começa aqui a gravar automático. Primeiro que entrou já vai automático, tá? Aí eu tenho que entrar lá e depois ver como eu faço para apagar. Só me dá um minutinho aqui que eu estou tentando reiniciar o celular para ver aqui no. Agora sim. O chat está caindo mensagem na tela. Como que eu tiro essa bosta? Oi? Nossa. Vamos lá. Beleza. Bom, pessoal, na aula anterior, a gente estudou, ainda estamos em hidrostática, ou seja, falando de fluidos quando estão em repouso, né? Vimos questões relacionadas à lei de Pascal, aplicação de força, de pressão e força sobre a área. Vimos a questão. Fala, Ronald. Professor, só uma dúvida rápido. As últimas aulas eu não assisti, eu estava deixando gravada mesmo, estava as aulas, aí eu estava vendo no outro dia. Como é que fica a questão de falta? Para ganhar frequência, ou seja, sua presença, é simplesmente entrar na aula. Você entrou agora, tem presença automática, tá? Se você não esteve, não teve esse dia, é falta, tá? É normal, como a presencial. Tá? Entendi. Porque no último semestre não estava funcionando assim, não levava falta, mas tranquilo. Não, aqui sim, tem que participar. Do fato você só entrar no chat, entrar na reunião e sair um minuto depois, já tem presença. Faça Beleza. pelo celular, para não levar falta. Fala aí, Cristiane. Professor, eu pedi no chat, boa noite. Eu pedi no chat, noite. mas foi tanta mensagem que se perdeu. Tem como o senhor mandar os slides no começo da aula? Porque eu gosto de ir acompanhando, fica mais fácil para mim. Então, se eu mandar o slide antes, ele está sem rabiscar. Aí está vazio, tá? Eu Mas vou qualquer jeito ele vem vazio depois, não tem problema não. É só para eu ir acompanhando, Tá. que às vezes o senhor pula o slide, aí eu ainda tô lendo, aí eu me perco. É só para eu acompanhar, por favor. Se tiver como, por favor. Posso. Obrigada. Deixa eu só compartilhar aqui. Mas aí, o que acontece? Porque quando eu colocar esse aqui no chat, ele vai ter um arquivo e depois vou mandar quando estiver rabiscado. Aí vai ter dois arquivos com o mesmo nome. Bom, vocês vão ter que se virar aí achando qual é. Pode ser que tenha um erro também. Vamos lá. Ai, eu esqueci isso aqui, não consigo botar. Espera aí um momento. Patrícia. Sim, a prova é online, Patrícia. Tá? Vocês têm que agendar no polo para ir. Isso está dito no primeiro dia de aula, na primeira gravação. Como funciona, quando vai ser a prova no polo. Você tem que agendar essa prova lá no polo, tá? É agendada sim. Eu vi essa turma aqui e ela está na relação de disciplinas que precisa agendar sim. Será que eu vou ter que botar um minuto, Cristiane, que eu vou ter que achar aqui onde tem que postar isso. Se for dar Não, muito trabalho, pode mandar depois, não William. tem problema. Tá, não, William, né, acontece que esses slides é conteúdo extra
E ele fica aqui. Deixa eu só mostrar onde que vocês vão encontrar os arquivos. Não, eu vou colocar aqui, só que vocês depois vão ter que ver qual que está rabiscado e qual não, tá? É importante ter conteúdo. Depois vocês se viram aí. Olha só. Para vocês acharem as gravações, para vocês acharem os arquivos, vocês verem nessa parte aqui de equipes. Clicando em equipes, vocês vão procurar todas as equipes, ou seja, todas as suas turmas. Aí procuram por a turma de fenômeno de transporte. Sim. Aqui. E aqui tem a parte de arquivos. Tá? E na parte de arquivos, vocês vão encontrar todo o material de aula. Aqui tem que clicar, deixa que está lento. Aqui temos a aula 1, aqui a aula 1 em realidade tem a parte teórica e a aula 2, e agora eu vou postar a aula 3, que depois eu vou ter que fazer um... Pessoal, colocar o microfone ali mudo, se estiver entrando. Tá. Aí postei, tá bom? Pessoal, coloca o microfone mudo. Tem que manter esse costume de entrar na sala de aula, coloca já mudo o telefone, o microfone. É como se você chegar na sala de aula presencial, você não vai chegar gritando no meio da aula que o professor está falando. Beleza. Bom, já postei ali. Vamos lá, então, deixa eu abrir aqui o arquivo. Show. Ah, peraí, alguém falou aqui uma pergunta que foi... Maria Aparecida, sim, olha só. Você vai ter uma data lá descrita, assiste a primeira aula, ou assiste o primeiro slide que está ali da aula 0, e você vai encontrar nessa aula 0 as datas que precisa fazer o agendamento. Esse agendamento tem uma data ali específica e a prova somente vai abrir o dia que você agendou. Tá? Não vai abrir outro dia que não seja esse agendamento ali no polo. Beleza, obrigado ali, Felipe, ajudando os colegas. Beleza, então vamos dar início à aula. Alguma pergunta mais? Ok. Lembrando novamente, vocês precisam estudar o conteúdo que está na Sava. A gente ainda está no tema 2, sim? E o que acontece? Preciso que vocês estudem o que está lá. Sim, Maria Aparecida, não. A sua disciplina é semipresencial. Tá? Tem uma parte online e tem uma parte presencial. A parte online é o conteúdo que está lá na Sava. Esse conteúdo online que já está, são aulas, conteúdo online que você tem que estudar. A gente está no tema 2 do conteúdo da Sava. Quando você terminar, estamos ainda no conteúdo 2, era para vocês já estudarem esse conteúdo 2 e vir ao encontro presencial comigo aqui. Tá? E neste estudo presencial, eu vou fazer exercícios a mais do que está lá e tirar dúvidas. E a prova tem que ser no polo online. No polo, mas na sala de informática. Entenderam? Todas as aulas estão sendo gravadas. Ó, beleza. São online. Online no polo. Daniela, você já tentou acessar a essa prova ali? Se você clica em acessar, ele te manda para algum lugar? Oi, professor, boa noite. Boa Ele noite. está
Boa noite. Ele está dizendo que está liberado para mim a partir do dia 2/4 Uhum. para fazer a realização da prova online. E quando eu acesso as provas no Polo, ela não aparece para mim como para agendar. Então, Porque a minha ainda não tem a data de agendamento. A data de agendamento é mais para frente. Aí deverá aparecer depois como agendar lá no Polo, entendeu? Por isso que não aparece. eu tenho outras disciplinas que é agendada e essa aula não aparece. Não aparece agendada? Não, Não, não aparece. professor, idem por aqui. Eu estava só esperando para falar. Professor, eu já estou acostumado, já estou na reta final. As suas Aham. provas, pelo jeito, são online mesmo, tá, professor? É isso que essa Então, vou moça está ver. falando aí. Tá, deixa eu só vou verificar aqui, já que estamos aqui, eu vou pegar a listagem de E disciplinas. quando é no polo, aparece para a gente agendar, não está aparecendo, entendeu? Então, Nem avisando. foi um Isso. erro que disciplina, relação de disciplinas com prova no Polo, um arquivo que mandaram para a gente. Vamos ver, se for em casa, vai Fica ser tranquilo, melhor. professor. Fica Seja em tranquilo. casa, seja no Polo, vocês vão ser aprovados. Mentira. Uhul! Vamos sim. Peraí, Vamos deixa eu fazer só ver aqui. Disciplina, Professor, fenômenos. se não tiver escrito para fazer o check-in, é porque sua prova vai ser em casa. Então, Porque fenômeno de Dentro do transporte. Sava, dentro do Sava tem Aham. uma aba que ela é escrita Provas no Polo, na página Ah, principal que então, você entra no aplicativo. maravilha. Ó, Para fala mim, aqui, ela prova não tá aparecendo como no presencial. Polo. Olha, estão vendo minha tela? Essa relação que mandaram para a gente. Então, não possui. O que será isso aqui? A nossa turma é a TMS quê? TMS. Deixa eu só verificar aqui. PMS 0109. 01109. 0109, tá aqui. 0109. E fala prova presencial, sim. Bom, pessoal, vamos ver, tá? Eu acho que não vai. Se vocês estão falando que não. Esse negócio de prova em casa, eu tô achando estranho, porque a Estácio parou com isso. Acho que agora todo mundo é Não, obrigado a fazer tem no polo. algumas. Algumas Tem algumas que são disciplinas. no polo, são turmas que estão no polo e outras que são em casa. Esta relação de disciplinas que serão obrigatório com prova no agendamento no polo. Eu vou verificar aqui, amanhã vou ver com o pessoal, porque pode ser que seja um erro do apontamento e mais na frente vai aparecer para vocês que seja no polo, tá bom? Porque aqui na relação aparece supostamente, olha, estou sinalizando aqui, não estão vendo. Não foi Que erro, é não, essa, professor. Fica tranquilo. Foi erro, tá não. bom? Bom, vamos Aí, ó, continuar. eu Ainda botei. está. Ô, professor, eu coloquei um exemplo de uma prova minha que vai ser no polo. Essa aí eu tenho certeza que vai ser no polo. Tá lá escrito lá. No Essa polo, aqui, olha, se no entendeu? polo, no agendado. Quando é no polo, aparece dessa forma aí, mas tudo bem, vamos Tá, embora. Deixa vamos quieto, embora. vambora. Vamos estudar e vamos ver que vai que... Eu não vou falar nada. Tá bom? Vamos ver. Se mudar, aí fazem agendamento. Se não, vai ser em casa, tá bom? Mas a data é a mesma lá Isso, que a gente colocou. Aquela semana lá, tá bom? Vamos Deixa dar a aula quieto. aqui. Deixa quieto. Vamos continuar com a matéria. Senão a gente não vai avançar e aí sim vai complicar tudo. Deixa eu só parar de compartilhar e vou de novo. Maravilha. Agora, obrigado pela dica de como, porque eu não tenho essa visualização de vocês do Sava, do aluno, né? E aí, consigo já ver se aparece no polo. Bacana. Tá bom, obrigado, gente. Não, eu não sabia como aparecia para vocês. Eu achava que eu só sigo a relação que me mandaram em Excel. Mas tudo bem, vamos lá. Então, pronto, vamos voltar aqui ao conteúdo. Bom, pessoal, essa semana a gente está ainda no tema 2, que estava falando lá da Sava, e temos a última parte lá que fala sobre hidrostática,
para forças sobre superfícies planas submersas. Ok. O que acontece? Quando uma peça, vamos imaginar uma comporta, se uma comporta é uma placa plana, ela é vertical, sim? Essa aqui, vamos imaginar, estão vendo meu caderno aqui, né? Imaginem isso aqui é uma placa plana, horizontal, digo, vertical, tá? E o fluido está aqui, tá? O que acontece? A gente viu que à medida que aumenta a profundidade do fluido, o que acontece com a pressão? A pressão aumenta, certo? Pressão é igual a força sobre área. Que significa que neste ponto, se eu vou isolar a força, seria pressão vezes área. Como a pressão está variando com a profundidade, o que acontece? À medida que vou descendo, a força também vai aumentando sobre essa placa, tá? E a gente vai encontrar, então, uma distribuição de forças aqui, tá? Então, o que significa isso? Quando uma peça, somente se ela estiver na vertical e um fluido estático. O que acontece? Como temos muitas forças aqui, precisamos calcular a força total, ou seja, o somatório de todas essas forças. Sim? Se a gente calcula essa força total, sabemos quanto é o valor que aquele fluido está exercendo de força contra aquela placa, aquela peça plana, aquela superfície plana vertical que está submersa. E por que seria importante calcular essa força? O que vocês acham? Por que é importante? Imagina uma barragem. Temos ali a barragem, tem uma comporta, sim, essa barragem, e ela é uma peça plana submersa. Por que seria importante calcular essa força? Por segurança, né? É importante saber aonde está localizada a força que o fluido está exercendo sobre essa superfície. E é importante saber onde ela está localizada, verificar se de repente o que acontece. E também essa força, não sei se vocês estão enxergando a minha mão aqui temos o caderno. Estão enxergando ou não? Sim? Imaginem que esta seja a Sim, superfície. sim. E aqui temos um fluido, né? Então, uma represa. Imagina, agora eu coloco ela aqui. Aqui vocês estão vendo o perfil. Eu preciso saber aonde essa força está localizada. Meu Deus do céu. Pessoal, de novo, quem entrar, coloca o microfone mudo. Se não for falar. Atrapalha muito. Bom, voltando, desculpa aí o surto. O que acontece? Eu preciso saber aonde está esta força localizada ao longo dessa superfície. Porque toda superfície plana tem um centro de gravidade. Tá? Se essa força estiver muito longe do centro de gravidade, o que pode acontecer? Um momento, um torque. E o que acontece com esse torque? Gira e pode trazer problemas ali relacionados à segurança. Quem foi que levantou a mão? Pode perguntar. Não, não é nenhuma pergunta, professor. Só na hora que o senhor estiver explicando, se eu puder deixar sua imagem aonde está o slide, fica melhor para poder ver, porque está numa tela pequenininha, para mim, assim. Tá, vou fazer de novo aqui. Só a minha mímica aqui. Isso aqui, deixa eu ver. Agora sim. Sim, está certo, aqui porque eu tirava. Vamos lá, de novo. Aqui temos a superfície plana, certo? Vou tirar esse filtro aqui, só não reparem na zona atrás. Tá?
eu tenho a superfície plana. O fluido está aqui. Então, se vocês vão enxergar a minha superfície assim. Eu tenho uma força. Eu preciso saber, ao longo desse comprimento, onde está localizada essa força, certo? O somatório dessa força que o fluido está exercendo sobre a superfície. Toda superfície plana tem um centro de gravidade. Se esta força total ela estiver muito distante do centro de gravidade, o que acontece com a comporta? Gira, vai ter um torque, vai ter um momento. E se tem um momento, o que vai trazer ali é um problema de segurança, tá? Uma tragédia, sei lá. Mas assim, o que a gente não quer é isso, né? A gente quer estruturas que sejam fixas, que sejam... não seria empuxo, Patrícia. O empuxo é quando o objeto está flutuando, sim? E ele tende a ir para baixo, tá? É mesmo o momento, torque. É força por força, distância, o braço. E ele faz um giro. Beleza, então vamos lá. Ok. Show. Então, agora sim, vamos lá. O que significa? Se eu vou fazer isso aqui, vamos encontrar uma integral, porque eu preciso fazer o somatório desse monte de forças. Fala, Rodrigo. Esse momento que tu falou aí, ele pode ser considerado um momento de segundo gênero? Ou seja? Ele tem a força tanto horizontal quanto a vertical? Não, somente vai ser horizontal, tá? Ah, tá. Ok? Beleza. Beleza. Então, vamos lá. Se vocês veem, a gente tem um somatório de forças. Um somatório, a gente utiliza o quê? Uma integral. Porque temos uma distribuição de forças ao longo dessa superfície, que seria a pressão vezes o diferencial de área. Segundo o teorema de Stevin, que a gente viu na aula anterior, essa pressão seria ρgh, densidade, gravidade e altura. Como a altura está variando, porque a força está sendo totalmente diferente a cada ponto que estamos diminuindo, a gente tem que fazer essa integral. Ok, não se preocupem com a integral, porque ela é fácil de calcular, tá? Então, aqui imaginem, olha só o fluido está aqui, sim? Esse fluido, aqui temos a superfície plana. Aqui temos a superfície plana. Vocês estão vendo a lateral da superfície, tá? E o fluido está aqui. E neste ponto, a força é menor. À medida que vai aumentando a profundidade, o que acontece com a força? Aumenta, aumenta. E no fundo, a força é maior porque aqui temos a maior pressão. Então, eu tenho uma distribuição de forças. Eu preciso calcular essa força total. Então, para calcular essa força total, primeiro calculamos a pressão no centro de gravidade. Sim? Essa pressão no centro de gravidade da comporta vai ser densidade, gravidade e a distância desde a superfície até o centro de gravidade. Tá? Muito bem. Vamos ver aqui. Ok. Aqui o que eu já expliquei. Temos a distribuição de forças. Sim. A pressão é variável, de acordo com o teorema de Stevin. A pressão variará linearmente do ponto mais alto para o ponto mais baixo. A força resultante precisamos saber e estamos interessados em saber qual é essa força resultante dessa pressão, que é aplicado em um ponto da placa chamado centro de pressão. Que seria o ρgh é igual a m sobre v.
Não, fala, não entendi, Patrícia. Bom, vamos continuar aqui. O que acontece? Precisamos calcular, sim, a altura até o centro de gravidade daquela comporta. Tá? Essa altura aqui. Já vou explicar um caso em que a placa estiver inclinada, sim, e quando a placa estiver vertical. Outra questão importante é calcular aonde está localizada esse centro de pressão, ou seja, aonde está localizada essa força, tá? E para isso, a gente vai calcular a distância, sim, até o centro de pressão. Vamos calcular o momento de inércia dessa placa e a área, tá? Ok, esse momento de inércia do centro de pressão, ele depende da forma geométrica da figura. Então, se for uma placa plana, sabemos que está lá localizada no centro. Deixa eu ver aqui, ó, tá aqui. Por exemplo, a localização do centro de gravidade, se for uma placa plana, seria essas equações aqui, vocês vão ter que usar, tá? Base por altura da comporta elevado ao cubo sobre 12. Se for triangular, tá aqui o centro de gravidade, usamos essa equação. Sim, seria a base pela altura ao cubo sobre 36. Se for uma metade de uma circunferência, seria essa equação, tá? Em que é função do raio. E se for aqui uma circunferência inteira, seria o centro da circunferência, sim? πr a quarta sobre 4. Tá? Essas equações, vocês já vão fazendo um dossiê de equações ali, tá? Muito bem. Ok, então vamos fazer um exemplo. Este exemplo aqui é um exemplo em que a gente vai calcular a força, aonde está localizada essa força, e depois a gente vai falar uma questão sobre momentos. Esse único exercício aqui já vai fazer para a gente, vai trazer ali vai tirar umas dúvidas. Vamos lá. A comporta AB é uma comporta vertical, só que vocês estão somente visualizando a lateral da comporta, tá? E o perfil dela. Sim. Meu Deus! Jesus. A comporta AB, sim, da figura tem 1,5 metros de largura. É porque, como eu estou com o fone, e no momento dá um grito, eu me assusto, mas desculpa, pessoal, vou me calmar aqui, tá? A comporta AB da figura tem 1,5 metros de largura. Cuidado, estamos falando de largura, ou seja, ela está na profundidade, está para lá. Sim? E ela pode girar em torno de A. Essa comporta aqui, ela gira em torno de A. O tanque à esquerda contém água. Aqui temos o peso específico de 10.000 newtons por metro cúbico. Tem água de um lado e tem óleo do outro lado. Tá? Com este peso específico aqui. Precisamos colocar aqui embaixo, em B, uma tranquinha, uma tranca. Mas essa tranca, óbvio que vai ter uma força, certo? Qual seria a força necessária em B, aqui embaixo, para manter a comporta vertical ali, na vertical mesmo, sem se mexer? Tá? De novo, temos aqui uma comporta que gira no torno de A. Aqui temos separado num lado a água, do outro lado temos óleo. Temos as
alturas da coluna de água, que é 5 metros, e temos a altura da coluna do óleo, que é de 2 metros. Tá? Então, vamos lá. O que a gente tem que calcular? Precisamos... Primeiro pergunto, quantas forças estão atuando nessa comporta? Aqui temos A. Essa comporta. Aqui temos B. Quantas forças estão atuando na comporta? Duas, né? Temos a força que está exercendo a coluna de água, a força que está exercendo o óleo. E para isso vamos precisar de aqui uma força em B. Essa força em B, ela vai compensar, certo? As forças, a diferença de forças ali para tentar manter essa força, essa placa vertical sem se mexer. Essa é a nossa incógnita. Bom, então vamos fazer assim, vamos começar com a água, vamos calcular todo o procedimento para o óleo e no final a gente verifica a da força, sim, dB. Muito bem, então vamos começar com a água. Para calcular a força da água, eu vou precisar, sim, Daquela forma, professor. da fórmula. Vou colocar a fórmula, deve ter trazido para cá ela. Deixa só. Daquela de Kivy. É, da pressão, dessa aqui. Deixa eu deixar ela mais pequena aqui. Só para a gente ter ideia e não... Eu vou replicar esse aqui, por se não alcançar o slide. Maravilha. Então, vamos calcular primeiro a pressão, sim, da água. Então, vamos lá, para a água. Vamos calcular a pressão da água no centro de gravidade. Então, seria ρg, lembrando que ρg é o ρg, é esse aqui, vezes a altura até o centro de gravidade. A distância daqui, da superfície, até o centro de gravidade. Tá? Que vocês perguntaram aqui? Que se vai também precisar da fórmula. Não, porque a área é a área da comporta. Então, a área da comporta, ela que seria base por altura. Temos a largura, já vou explicar essa parte, tá? A largura e temos a altura dela, que é de 2 metros. Beleza. Vamos continuar. Temos o peso específico de 10.000. Sim. E agora, que seria essa altura? É a altura desde a superfície até o centro de gravidade. Ok, qual seria o centro de gravidade dessa comporta aqui? Se ela tem 2 metros, esta distância seria metade, né? Aqui seria 1 metro. Sim? E essa distância aqui tem quanto? Tem 3. 3. Sim? Então, a distância desde a superfície até o centro de gravidade para a água é de quanto? 3 mais 1, 4. Muito bem. É a distância desde a superfície até o centro de gravidade da comporta. Ou seja, 4 metros. Quando uma superfície retangular plana, o centro da gravidade é a metade da altura. Tá? Então, não tem perto. Essa vai ser mais tranquilo. Vocês não vão encontrar exercícios em que seja, já viu todo o seu material, o material que a gente tem, não tem nada que não seja uma comporta retangular. Tá?
Ou seja, equivale a 40.000 Newton por metro quadrado. Ah, eu esqueci de botar a unidade aqui desse aqui. Caraca. Newton por metro cúbico com 1, tira e fica Newton metro quadrado. Para calcular a força da água, que será igual? Pressão da água vezes altura, vezes área, desculpa, área. Lembrando que pressão é força sobre área, isolando força, encontramos pressão vezes altura. Tá? A força da água seria a pressão que a gente calculou anteriormente, 40.000 Newton metro quadrado, que é Pascal, né? Essa unidade é Pascal. E a área? Qual seria a área da comporta? Olha só, ela tem 2 metros de altura, certo? Vezes quanto de largura? 1,5. É que você não está enxergando a largura porque ela está para lá. Né? Se a gente fizer uma prospeção assim, seria uma coisa assim. 1,5. Tá? E isso equivale à força da água. Vou escrever aqui. Exatamente 40.000 vezes 2 vezes 1,5. 120.000 newtons. Temos ali uma força de 120.000 newtons. Beleza, já calculamos que o valor dessa força é 120.000 newtons. Show. Agora precisamos saber aonde é que está localizada essa força. Essa força tem 120.000 newtons, mas o que acontece? Eu não sei se ela está aqui, ela estará aqui ou desse lado. Precisamos saber o ponto de localização dessa força. Para isso, a gente calcula aqui. Olha só, essa fórmula daqui. Que seria esse y traço? Y traço é a distância, é o HCG, tá bom? É a distância desde a superfície até o centro de gravidade. Bom? Que nesse caso é 4. Então vamos calcular. Vamos. Então vai lá. Pode repetir? Oi? Pode repetir? Você disse que Y com tracinho é o quê? O Y com tracinho é o mesmo HCG, a distância da superfície até o centro de gravidade. Tá? Esse aqui a gente calculou, esse aqui. Sim? Essa distância. O H tracinho, vou colocar aqui. O H traço é igual a HCG. A distância desde a superfície até o centro de gravidade dessa placa. Pessoal, cuidado, porque neste caso ela está vertical, mas se ela estiver inclinada, aí a gente tem que ver essa altura, sim? E temos que trabalhar com um ângulo, mas esse é outro caso. Aqui, quando ela coincide que esse H traço seja o mesmo HCG, a distância entre a superfície até o centro de gravidade. Show! Então, vamos lá. Essa localização, sim, será igual a o y traço mais o momento de inércia no centro de gravidade para uma placa plana, y traço vezes A. Y tracinho seria 4, certo? Nosso HCG, a distância, é 4. Essa inércia, sim, que acontece para uma placa plana, equivale a
base da placa, altura ao cubo, sobre 12. Está nas equações lá, que eu mostrei anteriormente. Sim? 4 vezes a nossa área, 2,15, 3. Já sei que a área é 3. 4 mais. Quanto equivale à base? A base é 1,5, a largura. Em realidade, é a largura da comporta. Se a gente ver essa comporta assim, temos que isto aqui seria largura e isso aqui seria o L. Sim? Só que a gente está enxergando somente essa lateral. Ok. Vai ser 4, então seria 1,5. Quanto tem de altura a comporta? 2 metros, né? Ao cubo, sobre 12, dividido em 4 vezes 3, 12. Façam esse cálculo, por favor, para ver se a gente chega a uma resposta ali. Alguém perguntou? Professor, Fala. porque é 4 mais, né, B.L elevado a 3 dividido por 12, depois dividido de novo, é isso? É, porque aqui deu 4 vezes 3, 12. É isso mesmo. Isso aqui. Esse é o numerador. Sim. Aí você faz esse cálculo primeiro. Aí vai dar 12, Então, né? mas na fórmula, como eu enxergo isso na fórmula? Porque ficou meio estranho. Eu não entendi. Ah, tá. Porque isso é disso aqui. Aqui está melhor. Olha só. O momento de inércia, digo, o ponto de inércia de uma placa plana retangular é isso aqui. Sim? A largura vezes a altura ao cubo sobre 12. No nosso caso, uma placa plana retangular. Como identificamos? A largura de nosso exercício, ela equivale a 1,5. A altura dessa placa é de 2. É só colocar aqui, 1,5 vezes 2 ao cubo sobre 12. Tá? No nosso Ah, tá, caso, entendi. tá? Essas equações, aí tem que identificar. Essa inércia ali depende da forma geométrica. Então, o numerador vai ser sempre essa fórmula, né? Essa Isso. fórmula de cada Isso aqui vai descrição variar geométrica. para cada figura. Se tiver um triângulo, Entendi. se for um triângulo, você vai ter que vir aqui a essa do triângulo. Se for uma circunferência, essa aqui. Tá? Perfeito, entendi. É porque quando a gente pega aqui e enxerga somente a fórmula global, né? Você não Ah, tem sim, eu a esqueci geometria toda de de falar isso encadeamento aqui. já. Aham. Valeu, Bom, obrigado. nada. Quem chegou a 5? Perfeito, Danilo. 4,08 metros. O que significa isso? Que essa força está localizada um pouquinho aqui mais abaixo do centro de gravidade. Sim? Porque até aqui dá 4. Ou seja, ele está 0,8 metros, sim, para baixo. 80 centímetros, não, 80 não, 8 milímetros para baixo, né? Para aqui, para baixo. Então, ela não está localizada no centro de gravidade, para que vocês observem como faz diferença se ela ficou um pouquinho mais abaixo. Tá bom? Beleza. Então, já a gente só fez o cálculo para a água. Mas fazemos o mesmo procedimento para o caso do óleo. Ficou claro esse daqui da água? É só aplicar a fórmula, saber o que é, identificar da geometria, como é que é. Quais são os valores. Esse último foi o centro de pressão? Esse último é o centro de pressão. Muito bem.
O centro de pressão, 4,08. esse aqui é o centro, obrigado. O centro de pressão, tá caindo uma chuva enorme aqui. Pressão Aqui também. da força da água sobre essa superfície plana. E vocês observam que ela está 0,08 metros bem abaixo do centro de gravidade. Beleza? Agora vamos fazer o caso do óleo e depois a gente consolida os valores. Eu vou passar para outro slide porque esse aqui já ficou horroroso. Mas vamos fazer o mesmo procedimento para o caso do óleo. Patrícia, é a área não é a área da água, é a área da comporta. Sim? É a área da comporta. Porque o que está atuando, se você pegar 1,5 por 4 metros, não são 4 metros. Sim? Olha, deixa eu só mostrar aqui. O que está em contato, óbvio, aqui temos 3 metros de altura, temos aqui uma acima do topo da comporta, certo? Mas é a área da comporta, independente se ela está aqui embaixo ou em cima. É a área da comporta, tá? E a comporta tem 2 metros de altura e 1,5 de largura. Bom, vamos continuar aqui. Para usar os mesmos dados, só vai mudar algumas coisinhas. Vai mudar, sim, vai mudar os dados por exemplo, aqui, sim, o peso específico. Aham, Só tá, vamos a lá. densidade do óleo. Então, vamos lá. Vamos calcular a pressão do óleo. Ela vai ser igual a o peso específico do óleo, nossa, vezes a altura até o centro de gravidade. Quanto equivale? 7.500. E agora, quanto equivale o centro de gravidade? Ou seja, a altura, altura desde a superfície do óleo até o centro de gravidade. Quanto? 1, não é? É a metade disso aqui. Ou seja, 1 metro. Patrícia, porque tudo é baseado na área da comporta. Porque onde está sendo aplicada a água está em contato com a comporta. Sim? É a força que está atuando sobre a comporta. O que estiver lá em cima, não. Tá? Beleza. Muito bem. Temos aqui 7.500 e temos a distância entre a altura da superfície e o centro de gravidade equivale a 1 metro. Muito bem. E aqui temos 7.500 pascais. Agora calculamos a força. Que seria a pressão do óleo vezes a área. E a área é a mesma área da comporta, independente para a água ou para o óleo. Que equivale a 2 vezes 1,5. Quanto é isso? Eu tinha falado 5, né? 2 vezes 1,5. Ah, não, 3. 3 metros quadrados. 22.500 newtons. Ok. Beleza. Agora, vamos calcular o centro de pressão. Vocês querem calcular esse centro de pressão? Vamos lá, tentem fazer. O centro de pressão do óleo
será igual a... Só vai igualzinho que o anterior, somente vai mudar a localização do centro de gravidade, né? Ali é 3, professor? Ali é aquela área ali em cima é 3? É 3, 3. É 3. É que ficou... Deixa eu ver aqui. Já ficou melhor. Nossa. É porque de altura temos 2 metros e de largura. Então, 2 vezes 1,5, 3. Uhum. Lembrando que a distância da superfície até o centro de gravidade dessa comporta vale 1. A largura da comporta é 1,5. A altura é 2 ao cubo sobre 12. 1 vezes 3. Pessoal, vou atender aqui o interfone. Terminem de calcular essa distância ali, tá? iFood. 1,3? 1,3 metros, muito bem. Observem que o centro de gravidade é 1, mas ele está 30 centímetros mais abaixo, né? Então, o centro de pressão é 1,10. Vai dar 1 mais 1 sobre 3, 1,3 metros. Beleza? Já temos as forças, onde estão localizadas, e agora a gente precisa calcular qual é a pergunta. A pergunta é a seguinte: calcule uma força necessária aqui em B, tá? Uma força necessária aqui em B com uma tranquinha. Não sabemos aonde ela vai estar, se aqui ou daqui. Isso a gente vai achar agora, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer uma limpa disso aqui, tá? Vou levar os dados para cá. Então temos, prestem atenção. A força da água, um pouquinho mais abaixo aqui, né? Tá aqui. Sim. A força do óleo, tá mais abaixo o óleo, certo? Tá? E eu preciso de uma força aqui em B. Uma força aqui em B. Óleo! Cachorro não... Pode escutar um barulho de porta, gente. Ok. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? Somatório das forças? Espera aí que a Sofia aqui... Sim, esse aqui, Sofia, já é o densidade vezes gravidade, tá? Não precisa a gravidade. Tá bom? André, eu tenho 2 cachorros fofoqueiros. Beleza. Então, esse Rho, desculpa, o peso específico já é gravidade vezes a densidade, então não precisa. Show. Então, vamos ver. Olha só. A distância daqui, ou seja, até o centro de pressão da água, deu quanto?
4,08 metros. A distância até o centro de pressão daqui, sim, deu 1,33 3. metros. 1,3, não 33. Beleza. É. Beleza, pessoal. Temos aí as duas forças, mas a força B que a gente precisa calcular. Show. O que acontece? Eu falei de vocês que como temos um giro em A, o que acontece? Eu preciso fazer que todas as forças para que esteja em equilíbrio, essa placa, essa comporta esteja sempre vertical, não pode existir nenhum momento relacionado, ou seja, o que significa? Que o somatório de todos os momentos com relação a A tem que ser zero. O que significa isso? Vou explicar melhor aqui. O que significa? Que o momento que a força de água com relação a A, mais isso, equilíbrio, Daniela, muito bom. O somatório de todos os momentos com relação a A, o somatório é igual a zero, certo? O somatório de todos os momentos com relação ao ponto A tem que ser igual a zero. E que momento? Momento é força vezes distância. Então, o que significa? A força da água vezes a distância do ponto A. Sim? Para a água. A força do óleo vezes a distância onde está localizada até o ponto A, que seria 1,3. O somatório desses momentos tem que ser igual a zero com relação a A. Então, vamos fazer isso? Ok. Que significa? Temos a força da água, né? Força da água. Eu vou assumir que positivo para lá e negativo para cá, tá bom? Então, vamos lá. Força da água vezes a distância da água, sim, até A, mais força B, eu coloquei que era nesse sentido, não sei se está nesse sentido, se for nesse sentido já vou explicar, vezes a distância de B até A, menos, agora essa força é negativa, a força do óleo, vezes a distância do óleo até A. E isso tem que ser igual a zero. Não é? O que conheço daqui? Olha, eu conheço tudo. Eu conheço esta força que a gente calculou, essa distância a gente acha mediante a analogia ou comparando as distâncias. Essa incógnita, conheço. E a nossa incógnita é saber quanto vale essa força lá embaixo em B para poder fazer esse equilíbrio, né? Compensar. Beleza. Então, vamos lá. Vamos preencher. Já conhecemos tudo. Então, vamos lá. Força da água. A gente calculou. Foi 120 mil. 120. Muito bem. Distância daqui até A. Quanto seria? 3. Não. Isso aqui é 3. Se esse é 3 e essa e não, é a distância daqui desta força até A. É isso aqui. 1,08. 1,08. 1,08. Isso, 1,08. De novo. Essa distância total é 408. Se isso é 3, 408 menos 3. Eu já te vou escrever aqui. 408 menos 3. 1,08. Tá? Força de B. Quanto vale a distância de B até A? 2. Maravilha. Essa distância, ó, 2.
Show. Menos força do óleo, que a gente calculou, foi 22.500. Sim. Quanto vale a distância do centro de pressão do óleo até A? 1,3, que esse bateu certinho o centro de pressão com o ponto A, né? Igual a 0. Pessoal, temos uma única incógnita. Vamos lá, façam aí. Tá? Aquele depois da força da água é o que mesmo? DHA? Esse aqui é da água até A. Distância daqui da água, do centro de pressão da água até A. Porque eu não E o escrevi outro é a distância distância de de B B para A. até A. Uhum. E distância do óleo, sim, a distância do óleo até A. Lembrem sempre que essas distâncias aqui em momento sempre relacionadas a um ponto. E o ponto de partida sempre vai ser o centro de pressão dessa força. Então, seria distância, eu vou colocar aqui, distância DHA seria distância do centro de pressão da água, sim, até o ponto A. E aí vocês fazem a analogia para os outros. Calculem para mim essa força B. É simplesmente isolar a força B. Calculem, por favor. 63.330, não. $98.500, não. Está ali a resposta, 50.000. Aproximadamente 50.000 newtons. Então, vamos lá. Do primeiro valor, são 120.000 vezes 1,08. 129.600. 129.600. Maravilha. 120. Eita, caraca. Espera aí, que deu um... 129.600. Mais duas vezes... Agora Menos temos... 29.250. Eu fiz 22.500 vezes 1,3. É 29.250. Vai jogar esses dois para lá, invertendo o sinal. Aham. Maravilha. E depois divide por 2. Esse negativo passa positivo. E o positivo passa negativo. E o outro passa negativo. Quem está falando? João Miguel. João Miguel. Obrigado. De nada. Aqui temos 29.250 menos 129.600. Menos 100.350. Tá? Força de B, agora, menos 100.350 dividido em 2. 50.000, sim, menos 50.175 newtons. Pessoal, deu negativo, menos, que significa, eu tinha falado que na direção e sentido desta força era aqui, certo? Se deu negativo é porque essa força não está aqui. Não está aqui, ela está no lado do... A gente tem que colocar essa força aqui no lado do óleo. Tá? Então, o que significa? Esse negativo significa que a força deve estar aqui. Tá bom? Ficou claro? Um exercício aí que a gente
Deu para analisar um pouquinho, tá? Dúvidas? Eu tô terminando de comprar aqui. Tá. Sofia, como saber qual é positivo ou negativo? Você pode definir. Como aqui é igual a zero, deixa só. Como aqui é igual a zero, você que define. Eu vou falar que nesse sentido é positivo, que aqui é negativo. E eu fiz uma suposição que B estava positivo. Na resposta, me fala que não, ela tem que ir no sentido negativo, ou seja, que esta força não era para estar aqui, ela está no sentido do óleo. Sim, Arthur, essa é William, que você perguntou ali, já fica assim, tá? Aqui eu rabisco, já estão todas as equações ali, vocês pegam no PPT, que eu vou disponibilizar. Se ela tivesse no sentido da água, ela estaria positiva. É isso. Se tivesse dado positiva, Mas significa que minha suposição ela que estava certa. Mas dava para perceber, porque, olha só, é porque você supôs que eu ali supus o isso, sentido da água está positivo e no sentido do óleo está negativo. Você só supôs, isso. você não quis dizer que Maravilha, João Miguel. é isso. É, significa que a minha suposição estava errada, em realidade, ela está aqui do lado do olho. Então, a gente tem... E dava para supor também, porque, olha só, 10 mil deu uma força de 120 mil, né, da água, comparada com uma de 22.500. A distância também não é tão grande, tá, como para a gente ter uma discrepância ali de a compensação teria que estar do outro lado mesmo. Mas a gente vai. Bom, dúvidas? Vamos, ainda temos 20 minutinhos. Vamos fazer mais um. Tentar fazer um, que está aqui, que é esse exercício. Todo mundo copiou o outro? Ah, quantas Copiei. questões vão... Ah, não, Gerson. Se cair uma questão na prova, vocês vão ter pouco tempo para fazer Aqui eu quis trazer que, em realidade, esse exemplo 1 vale como por 3 exemplos simples de uma prova. Este exemplo aqui, esse exemplo pode ser 3 questões da prova, entendeu? Porque em um é calcular a da água, o outro do óleo e a outra a do somatório dos momentos. Então, seriam 3 questões. Você não vai achar uma questão assim desse tamanho na prova. Só que esse exemplo 1, para mim, valeu como 3 exemplos. Professor, Fala. então a tendência é que numa questão vai explorar uma fórmula, é isso? Pode ser que uma questão seja assim, já tem todas as forças localizadas e tudo, e somente fala aqui, quanto vale a força em B para que a comporta estivesse em equilíbrio. Aí você somente vai fazer isso aqui, o somatório dos momentos igual a zero, e você vai isolar e calcular essa força. Tá? Ou pode ser Entendi. somente Seria que... só para explorar o equilíbrio. Seria Ou só para pode explorar o ser... equilíbrio, né? É Pegar isso os mesmo. elementos Ou pode fornecidos ser... na questão e colocar na fórmula de equilíbrio aí. Tá. Ou pode ser simplesmente assim. Calcule a força, sim, que a água exerce sobre a comporta. Então, você nem precisa, só faz uma linha. Olha, essa aqui. Nem pediu centro de pressão. Sim? Ele só pediu a força. Então, só você faria este cálculo aqui. Não é tão... É porque eu fiz um exemplo bem longo, tá? E por isso que chegou a esse caso ali. Olha só vocês vão encontrar na prova uma coisa assim, bem simples de uma comporta vertical. Não vai ter uma inclinada, não vão achar. Eu já verifiquei o banco de questões, não tem. Tá? Vai ser só vertical. Mas a gente vai fazer esse exemplo da comporta que está inclinada. Oi, fala. Alguém falou? Bom, então vamos ver.
Ok. Na placa retangular da figura, aqui está a placa. Sim? De largura 2, ou seja, a gente não vê a largura porque ela está no fundo. Determine a força devida à água em uma das suas faces. A água está aqui, tá? Ela está submersa, só que está inclinada a 30 graus com a superfície. Então, determine a força devida à água em uma de suas faces e seu ponto de aplicação. Eu vou calcular a força e vocês calculam o ponto de aplicação. Então, vamos lá. Olha só. A superfície já está aqui, né? Já temos. Aqui temos uma referência de 1 metro. Ainda não conhecemos a distância do centro de gravidade. Sim? E olhem que aqui, com relação ao centro de pressão, o Y traço já não bate igual com H até o centro de gravidade. Ele é a distância daqui até aqui. Sim? É a distância, porque ela está inclinada. Aí já mudou a questão do eixo que a gente trabalha. Vamos calcular primeiro a força, tá? Pelo menos a gente calcula a força. Então, vamos lá. Pressão, centro de gravidade, pressão da água será igual a ρg, aqui Sofia, ó, já sabemos que seria, sim, o ρg vezes a altura até o centro de gravidade. Tá? Seria este valor aqui. Se vocês observam, nós temos triângulos. Triângulo aqui. E outro triângulo menor daqui. A nossa incógnita é esse valor. Sim, que é esse aqui. Ok, semelhança de triângulos. Não é? Pitágoras. Semelhança de triângulos para achar esse. Sim. Quanto vale esta distância daqui a aqui? Oi, fala. Você vai usar aquele negócio de cateto posto. Isso, olha só. O caso do ângulo. Essa distância aqui, temos 30 graus e aqui tem 1. Seno de 30 é cateto oposto 1 sobre a hipotenusa. Essa distância ali que eu quero saber. D será 1 sobre seno de 30. Ou seja, que esse D, esse D, equivale a 1 sobre seno de 30. 2. Essa distância deu 2. 2. Tá? 1 sobre seno de 30 dá 2. Ok, já sabemos que este D aqui é 2. Ok, semelhança de triângulos. Para achar esse H traço. 1 está para 2. Isso aqui é ração e proporção, tá? 1 está para 2, como H' está para quanto? Quanto a distância daqui até o centro de gravidade? Se essa altura aqui de 5, isso aqui seria 2,5. Peraí. Tá? Então, o que seria? 1 está, de novo, deixa eu ver aqui. 1 está para 2, como H está para quanto? Quanto é essa distância daqui até aqui? 4,5. Obrigado. 4,5. Pronto. H', H', 4,5 sobre 2. Vou isolar somente. 2,25. Beleza, muito bem.
significa que a distância aqui da superfície do fluido até aqui embaixo é de 2,25. Agora, se calculamos a pressão da água, vai ser 10.000 vezes. Por que, Lucas? Olha só. Eu fiz uma semelhança de triângulos. É razão proporção. 1 está para 2. Essa altura está para essa hipotenusa, como a galinha está para toda essa distância. Semelhança de triângulos. Isso é geometria. Isso aqui. Eu tenho uma coisa assim, mais ou menos. Então, fala. Vamos imaginar esse 1, esse 2, a galinha 2,5. Então, o que seria? 1 está para 2, como H está para 4,5. Porque até aqui. Tá bom? É somatório de 2 mais 2,5. Agora deu para ver ou não? Ok. Beleza. Então, agora sim temos o peso específico, que é 10.000, e 2,25. Esse 2,5 veio porque, olha só, o comprimento da comporta é 5. Se o centro de gravidade é 2,5, sim? É a metade. Então, esse 2,5 veio porque aqui o enunciado já fala que o comprimento da comporta é 5. E a metade do centro de gravidade até essa ponta daqui é 2,5, que é a metade. Deu para entender aí, tá bom? Ok. Foi por causa da 22.500. metade, é isso mesmo, foi por causa da metade. Ok, 22.500. isso. Quanto? 22, 22.500. não, 200, sim, 22.500. Obrigado, 22.500 newton metro quadrado. Sim? Show. Mas a força seria pressão Vezes a área. vezes a área. Maravilha, João. Vai ser a área área do triângulo, não? Não, é a área da placa. Lembra que sempre é a área da placa. A placa seria essa aqui, DA, que tá ali, meio A escurinho placa é ali. essa aqui, olha só. A Pode destacar placa ela? é essa aqui. É que a gente está Tá, tô vendo, vendo. ele está no perfil, sim? Ele está na lateral. A gente está vendo só a bordinha assim na lateral. Esse aqui que fizeram aqui foi uma prospecção, entendeu? Mas aqui, olha Entendi. só. Temos 5 de comprimento e de largura tem 2. Largura ao fundo. Ó, aqui está. 2 de largura e 5 de comprimento. Então, quanto é a área? 2 de 10. largura 10. vezes 5. 10. Maravilha. Multiplicando, dá 225.000 newtons. Ok. Essa força ali, esta força, está aqui, equivale a 225.000 newtons. Eu vou deixar vocês para que façam, sim, a do centro de pressão. Quanto minutos? Não, dá para fazer, gente. Temos 4 minutos. Esse aqui. A aula acaba 10h30. É desse 20 ou desse meia? Acho que é 10h30. 10 Ah, e mas meia. desse meia? Tem Então vamos lá. bastante tempo. Ah, nossa, temos tempo. Então vamos calcular agora o centro de pressão. Certo? O centro de pressão do centro de pressão é igual a, observe que
esse caso aqui, como a placa está inclinada, é com relação ao longo, sim? Mas com relação a quê? A superfície. Esse centro de pressão é isso aqui. Digo, esse H, esse Y' é a distância aqui da minha origem, tá? de baixo. Aham, até o centro de gravidade, o Y'. Quanto equivale essa distância aqui? 4,5, né? 4,5 é porque tá na mesma reta ali. Aham, maravilha. 4,5. Então, já temos 4,5. Mais, de novo, a equação que a gente tem lá da inércia, né? Que é base, ele é o cubo, sobre... agora esqueci. Professor, Alguém fala. Ao cubo sobre 12. Sobre Isso. 12. Aham. o resultado Agora, da força do H2O, por que tá dando 22.500? Mesma coisa que a pressão. não, 22.500, 225 mil. Ah, tá. Tinha um pontinho ali que foi mal Eu não escrito, vi, tá? não vi. Não, eu que errei aqui, tá? Obrigado. Vezes a área, que é 10. Quatro vírgula cinco mais... Nossa, tá... Será que não dá para fazer no outro... Ah, estava aqui para fazer. 4,5 mais esse aqui. A base. Quero que vocês façam aqui. Vamos fazer por um lado para só colocar o valor. Se vocês fizerem esse cálculo aqui, olha só. P é 2. L é 5, né? Sobre 12. E isso equivale a 20,83. Isso mesmo. 20,83. Tá na 20,83. E CG vai ser VL a cubo 25. sobre 12, tá? É 12, não 36. Sobre 12. Lucas, que está perguntando. Vai dar 25,83? Está tudo? Peraí, vamos ver. 25,83. 45. Vai dar 4,5 mais a fração de 20,85 dividido em 45. 4,96. Tá bom? 4,96. Tem que fazer o cálculo. Ó, deu 4,5 aqui. 4,5 aqui. 20,85, que é da inércia. E aqui deu 45. Por quê? É 4,5 vezes 10, que é a área 45. Que significa que o centro de pressão com relação ao eixo daqui, ele está localizado a 4,95 metros. Tá? Ele está aqui a 4,95. 4,96, desculpa. Tá bom? Beleza? Bom, pessoal, então vamos... Agora sim, acabou. Deu tempo. Olha só. Próxima aula vamos falar sobre hidrodinâmica, fluidos em movimento. Então já passamos para o tema 3. Dá uma lida nesse tema sobre hidrodinâmica, tá bom? E a gente volta aqui semana que vem para fazer exercícios sobre hidrodinâmica. Show? Show.
Fechou, então. Show. Tudo certo. Boa noite, pessoal. Boa noite Bom pra você. descanso. Vou Show, compartilhar valeu, aqui professor. Boa noite Até aí. mais. Vou compartilhar aqui o rabiscado. Boa noite, professor. O material vai Até ficar mais. disponível lá, né? Junto com as Boa outras. noite, professor. Sim, vou colocar lá. Boa Oh, noite, pessoal, pera, antes de professor. vocês irem embora, ali nessa aula tem um exemplo mais que vocês podem fazer, tá? E inclusive está o gabarito. Tentem fazer esse aqui, chegar a esse gabarito para que vocês pratiquem. Deixa eu ver se... Tá Nossa, bom, tem ainda um beleza. 4. Boa noite. Tchau. Professor, se você puder salvar esse aí rascunhado seu Eu aí. vou mandar. Tá? Obrigado. Ah, Presença não tem, não? eu faço automático aqui. Você precisava somente entrar, tá? Tchau, pessoal. Boa noite, professor. Obrigado. Hein? Boa noite. Valeu, boa noite, professor. Boa noite.